Pronto. Então, o Novo Testamento utiliza várias imagens para expressar a união que, estando em Cristo, temos com Ele. Então, quem está em Cristo tem várias imagens que a Bíblia apresenta para simbolizar essa união. Tá? A primeira, e talvez a mais conhecida de todas, é o casamento. Tá? É o casamento. Cristo é o noivo da igreja. Cristo é o noivo da igreja. Né? Cristo espera na igreja, como noivo dela, uma noiva santa e fiel e obediente a Ele. Vamos ler um texto já logo de início para a gente trazer um contexto bíblico para essa ideia, para essa afirmação. Lê para a gente Efésios capítulo 5, versículos do 24 ao 27. Apenas esses versículos, do 24 ao 27. Efésios capítulo 5, versículos do 24 ao 27. Quem lê pra gente, por favor? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Até o 26? Até o 27. Tá. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem coisa semelhante, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha aí, cortou o finalzinho do áudio do Valdeci, mas deu para entender. Uma igreja santa, imaculada, ou seja, o que nós acabamos de colocar aqui, uma noiva santa e fiel, obediente a Ele. Tá? É essa igreja que Jesus virá buscar. É essa noiva que Jesus irá arrebatar nos ares. Tá? Em 1 Coríntios capítulo 6, agora, dos versículos 16 ao 17, apenas esses 2 versículos, ao advertir os leitores, tá, contra a prostituição, Paulo expressou esta ideia ainda mais explicitamente, de maneira muito contundente. Paulo expressou ideia semelhante à que nós acabamos de ler. Estar em Cristo significa ter seu espírito unido ao dele, na mais íntima das ligações, isto é, quando você está em Cristo, você está unido a Ele. E a primeira figura que nós encontramos, e talvez a mais conhecida, é essa, de Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Tá? Lembrando vocês que igreja aqui não são as 4 paredes. Igreja aqui não é o CNPJ. Igreja aqui não é a parte... Deixa eu só fechar esse WhatsApp aqui, que eu deixo ele aberto para facilitar aqui quando eu for mandar o link, mas daí fica fazendo esses barulhos aqui. Pronto. Vamos lá. Então, a ideia é essa, tá? De Cristo como noivo e a igreja como a noiva.
Vamos ler um texto que é muito conhecido. Na verdade, não precisa nem ler. Vocês anotam aí, eu explico. Tá? E eu explico. Anotem, por favor, Mateus capítulo 25. E também vamos falar da parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida. Deixa eu pegar o texto aqui. Posso falar rapidinho? Pode. Eu não sei se você ia explicar, mas quando o senhor falar assim que a igreja não é as quatro paredes, não é a CNPJ, você ia concluir alguma coisa. Isso, obrigado. O Marcos me lembrou aqui e de fato eu tinha esquecido. Muito obrigado. Eu estava dizendo que a igreja que nós estamos nos referindo não são as quatro paredes, não é a questão institucional, não é a parte jurídica da coisa, não é o CNPJ, é a igreja como corpo. A igreja como organismo vivo. É a igreja formada por homens e mulheres que, de maneira fiel e obediente, vivem uma vida em Cristo. Então, esta igreja que nós nos referimos é o corpo. E aí, aproveitando aqui e falando um pouco sobre a questão de igreja, eu não sei se vocês, assim como eu, por muito tempo ouviu pessoas dizendo que você é a igreja. Não, você é a igreja. Igreja não são as quatro paredes, a igreja é você. Mais ou menos. Por quê? Porque a igreja não sou eu não sou a igreja. Porque o Tiago, de maneira isolada, não pode ser considerado igreja. Por quê? Porque a ideia bíblica trabalhada por Paulo sobre igreja é um corpo. E um corpo não é formado apenas pelo Tiago. O Tiago é um dos membros deste corpo. Então a igreja não pode ser categorizada como sendo um indivíduo, uma pessoa apenas. A igreja são as pessoas. Cada uma no seu devido lugar, em sua determinada função, formam este corpo, que aí sim pode ser considerado igreja. Então não tem essa de, você é a igreja. Não, você faz parte da igreja. E junto com os outros membros, nós formamos a igreja, que se constitui em um corpo, ok? Então essa é a ideia bíblica trabalhada por Paulo sobre o que é igreja. Deu para entender, sim ou não? Então isso é igreja. A igreja é comunidade. Igreja é um ajuntamento de vários membros que compõem este corpo e juntos formam a igreja, ok? Muito bom, vamos lá. Eu estava falando sobre a parábola da dracma perdida, Lucas capítulo 15, versículos 8, 9 e por aí vai. A parábola da dracma perdida. Essa parábola da dracma perdida, ela está inserida totalmente dentro do contexto do casamento judaico. Como se dava o casamento judaico? O casamento judaico, diferente do nosso, se dá no fato do homem ir à casa dos pais da sua noiva, pedindo a mão dela em casamento aos pais. O pai autorizando, a mãe entrega à noiva 10 dracmas. Se elas não estiverem furadas, ela as fura e faz de duas uma. Ou faz uma tiara e coloca como um ornamento na cabeça, de fato, como uma tiara. Tá? É interessante que José, por exemplo, diz que nas peregrinações para Jerusalém, as mulheres iam na frente. Por quê?
Porque com a luz da lua batendo naquelas tiaras feitas com as dracmas de ouro, faziam raios de luz que, para quem estava vindo lá atrás, apontava o caminho. Olha que interessante. Porém, com o passar do tempo, se tornou mais comum usar da segunda maneira. Como eu disse, de duas, uma. Primeira, tiara. Segundo, colar. Então, quando o homem pedia a mão da sua noiva em casamento, o pai autorizando, a mãe entregava à noiva 10 moedas, 10 dracmas. Se elas não estivessem furadas, a noiva... Desculpe, a noiva as furava e fazia aquele colar. A partir daquele momento, ela estava oficialmente casada. Porém, o homem voltava para a casa dos seus pais, a noiva continuava na casa de seus pais, e isso acontecia por um ano. Nesse período de 12 meses, qual era a função da noiva? Cuidar das dracmas, zelar pelas dracmas, né? Não as perder, principalmente. Tá? E se alguém visse essa mulher na rua, achasse bonita, se interessasse por ela, né, e tivesse algum judeu perto e visse um homem estrangeiro de alguma outra região que não conhecesse da cultura judaica, se interessando por aquela mulher, que poderia estar sozinha, né, e tentando se aproximar dela, o judeu logo diria, não mexe com ela. Aí o estrangeiro diria, por quê? Não tem ninguém com ela, ela está sozinha. Aí o judeu diria, mas olha aquele colar de dracmas no pescoço dela. O que que tem? Aquele colar mostra que ela é uma mulher comprometida. Ela é noiva. Tem um noivo que daqui a um tempo a virá buscá-la. Virá para buscá-la. E aquela mulher, no período de um ano, cuidava das dracmas. A parábola da dracma perdida diz, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já encontrei a minha dracma perdida. Porque encontrar a dracma perdida foi motivo de festa, foi motivo de chamar os vizinhos para fazer uma grande festa. Porque se o noivo voltasse ao completar 12 meses e estivesse faltando uma dracma, o casamento poderia ser cancelado. Porque os judeus entendem assim, se a mulher não foi capaz de cuidar de 10 moedas por um ano, ela não está apta ao casamento. E aí poderia cancelar o casamento. Lembrando que a partir do momento lá atrás que o pai da noiva autorizou e ela colocou aquelas dracmas, eles já eram casados. Porém, entra num período de um ano. E aí, quando completa um ano, o noivo volta. Volta para quê? Para buscar a noiva. E acontece o que nós chamamos de bodas. As bodas. Então, é na conclusão destes 12 meses que os judeus celebram as bodas. Essa festa da consumação do casamento. Porém, ainda neste período de 12 meses, eles já são considerados como casados, ok? Que para nós, na cultura ocidental, seria o noivado. Esse período de noivado, ok? Então, por exemplo, quando você pega a história de José e Maria, eles já eram casados. Mas
ainda estavam nesse período de 12 meses. Deu para entender, sim ou não? Sim. Tranquilo? Então, a pergunta é, se o noivo vier, lembrando que a principal representação e figura bíblica utilizada para mostrar essa nossa união com Cristo é Cristo como noivo e a igreja como a noiva. E aí a pergunta é, se o noivo vier, haverá casamento? Será que estamos cuidando, zelando por aquilo que Deus nos deu? Eu sempre digo, gente, não é difícil receber dom, porque o prazer de Deus é dar. Dons ele distribui. E detalhe, o dom que Deus dá, ele não tira, ele não pega de volta, ele não toma, a pessoa não perde. Tá? Não. Ah, Tiago, a pessoa se afastou. O dom continua nela. Qual é a grande questão? A questão é cuidar daquilo que recebemos. É cuidar do dom que Deus nos deu. Eu também costumo dizer o seguinte, as pessoas oram, faz campanha, jejuam, consagram para receber o dom. E depois que recebeu, quem ora dizendo assim, Senhor, me ajuda a usar o que o Senhor me deu? Quem jejua, quem vai num monte, quem consagra para dizer, Senhor, me ajuda a usar da melhor maneira aquilo que o Senhor me deu? Isso é zelar pelo dom que Deus nos deu. Então a pergunta aqui é, se o noivo vier, haverá casamento? Aí nós temos um texto bíblico que diz assim, Mateus capítulo 25, que eu pedi para vocês anotarem também, a parábola das 10 virgens. E diz que existiam 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Tá? Tardando o noivo, acabou o azeite das imprudentes. Aí elas chegaram nas outras 5 prudentes, nas outras 5 que eram consideradas prudentes, e disseram assim, reparte conosco o teu azeite. Elas disseram, não podemos, porque se repartirmos com vocês, e o noivo demorar um pouco mais, demorar para quê? Para as bodas, para o encontro com a noiva. Acontecerá que vocês ficarão sem e nós também. Aí as 5 imprudentes saíram para comprar. Quando foram comprar, o noivo apareceu. E levou consigo para as bodas as 5 que tinham azeite. Aí nós paramos para pensar um pouco nessa questão. A Bíblia diz, muitos o têm por tardio. Mas a Bíblia diz que ele é longânimo para conosco. E o texto sagrado conclui dizendo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e à plena salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, talvez se você foi criado na igreja, se você está na igreja há 10, 20, 30 anos, você deve ouvir sobre o arrebatamento a vida toda. A vida toda. E aí alguém chega a dizer assim, mas que ainda não aconteceu, eu ouço sobre o arrebatamento a vida toda. A questão é perseverar e aguardar com a lamparina acesa, porque a qualquer momento o noivo virá buscar a sua noiva. Tem um texto bíblico que diz assim, prepara-te, ó Israel, para o quê? Quem lembra? Lembra desse texto? Não, lembro. Prepara-te, ó Israel. Para o quê? Para te encontrar com teu noivo, né? Para se encontrares com o Senhor teu Deus. Então vamos aqui para uma segunda questão importante, um segundo princípio importante. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar
Primeira coisa, não existe encontro sem preparo. Primeiro prepara para depois se encontrar. Então hoje nós estamos na fase do preparo. Porém, a igreja que será arrebatada não é uma igreja que está se preparando, é uma igreja que está preparada. Porque no advento do arrebatamento não vai ter tempo para a pessoa se preparar. Ela já tem que estar preparada. Então nós vivemos como noiva que aguarda ansiosamente a vinda do seu noivo. Nós não iremos nos preparar, nós estamos preparados. Aí alguém pode questionar assim, mas isso diz respeito à salvação? Sim, diz. Aí eu coloco uma pergunta para vocês. Você é salvo ou está salvo? E aí? Você é salvo ou está salvo? E aí? E aí, irmão Marco? Você é salvo ou está salvo? Dentro do que a gente está pensando aqui. Vamos para uma ideia teológica. O Dr. Scofield trabalha a salvação em 3 etapas. Ele diz assim: primeiro, você é salvo do pecado e dos maus hábitos. Quando? Quando você aceita Jesus. Então, quando você entrega a sua vida ao noivo, você é salvo do quê? Do pecado, da condenação do pecado, que daí Paulo vai dizer assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, quando entregamos a nossa vida a Jesus, somos salvos, mas não uma salvação eterna, é uma salvação do pecado, da condenação do pecado e dos maus hábitos. Aí o Dr. Scofield diz assim, e nós somos salvos durante a nossa caminhada com Cristo, né? Nessa caminhada daquilo que nós chamamos de velho homem. Aquele que pecava não peque mais. Aí é a preparação. Exatamente. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. É o que Paulo trabalha. O que são essas questões? Os maus hábitos. Então, você é salvo do pecado e na sua caminhada com Cristo, ele vai trabalhando em nós. E nós somos salvos desses maus hábitos. Aí o Dr. Scofield diz assim, e seremos salvos eternamente um dia. Quando? De duas uma. Ou de maneira individual, né? Quando Cristo se apresentar a nós, né, através da morte do corpo. Então morreu a pessoa, né, de maneira individual. Tem algum áudio aberto aí, gente? A pessoa alcança a salvação de maneira individual ou de maneira coletiva. Quando o noivo vem buscar a noiva nas nuvens, aí é o arrebatamento. Então, você é salvo quando aceita Jesus do pecado. Na sua caminhada você é salvo dos maus hábitos e será salvo eternamente um dia. Então eu sou salvo, eu sou salvo ou serei salvo? Eu sou salvo ou estou salvo? Eu estou, não sou. Por quê? Porque a Bíblia diz que a salvação exige perseverança. Então a pessoa tem que perseverar para alcançar essa salvação. Tá? A salvação está em Cristo. A gente poderia pensar também no questionamento de pessoas que questionam o seguinte: você pecou, perdeu a salvação? A pessoa perdeu a paciência, né? Xingou, brigou, perdeu a salvação. Você perde e ganha, perde e recebe a salvação. Aí você vai para um outro extremo, de alguns que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Se você aceitou a Jesus um dia, aí é o calvinismo, a teologia reformada, exatamente. Então vejam as polaridades.
né? Os polos diferentes, a ponta da corda, que eu digo sempre que é muito perigoso ficar nos extremos, tá? Então, isso aqui eu tô colocando para vocês pensarem, que o arrebatamento pode de fato acontecer a qualquer momento. Ainda que essa mensagem já venha sendo pregada, divulgada e propagada há mais de 2000 anos, é fato. E nós temos que viver com essa expectativa, que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E nós aguardamos o noivo como uma noiva obediente e fiel a ele. Tá? Deu para entender, sim ou não? Deu para entender? Cuidando, zelando, né? Usando aquilo que ele nos deu da melhor maneira possível. Gente, pessoal que está no Zoom aqui, eu vou precisar finalizar, que a gente está no último minuto. Aí eu vou acessar, gerar o link e disponibilizo para vocês imediatamente lá no grupo, tá bom? Aguardem só um minutinho que eu já envio o link lá. Chegando o link, acesse, por favor, imediatamente também. Finalizando aqui. Pô, passou rápido, hein, o primeiro período aqui. É 8h10, né? Olha. Recording in progress. Mitsubishi vai lançar um carro parecido com a Renault. Tiago, Oi. eu vou passar aí sim, beleza? Ah, tá bom, Isaac. Obrigado, tá? Eu vou deixar separadinho, então. Aí, você poderia retirar o do pessoal lá do Areão e entregar para eles domingo? Não sei se fica mais fácil. Quantos são? É o seu, do Daniel, do Henrique e da Gabi, 4. Tá bom. Tá jóia. Obrigado, Isaac. Bom, vamos retornando aqui. Maravilha. Deixa eu perguntar, antes da gente avançar agora. Deu para entender até aqui essa ideia figurativa, essa imagem da união que nós temos com Cristo através do casamento, isto é, Cristo como noivo e a igreja como a noiva? Deu para entender? Maravilha. Então vamos lá. Uma outra imagem é a imagem da planta e seus galhos. A imagem da planta e seus galhos. Jesus expressou a ligação que seus discípulos tinham com ele usando a vinha, a imagem da vinha, como exemplo. Vamos ler esse texto? João, capítulo 15, versículo 5. João, capítulo 15, versículo de número 5. Quem lê pra gente? João 5,15. Isso. E aquele homem foi e anunciou aos judeus Não, e anunciou aos João. judeus que Jesus era o que curava. Não. É João, capítulo 15, versículo 5. Ah, tá. Achei. Pode ler então, né? Pode. Eu sou a videira.
eu sou a videira. Vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Olha aí. Sem mim nada podereis fazer. Essa expressão é muito forte. Então vamos lá. Estar em Cristo nesse contexto aí que o irmão Valdecir acabou de ler, né, é estar ligado a ele, assim como os galhos de uma videira estão ligados ao corpo da planta. Essa é a ideia. E aí a gente entende o seguinte: um galho decepado, arrancado, não tem mais vida. Jamais dará frutos. Olha aí. Mas um galho ligado à videira recebe a nutrição necessária para frutificar. Então, um quesito fundamental para ser um cristão que dá bons frutos é estar em Cristo, gente. É estar em Cristo, é viver uma vida em Cristo. É impossível alguém que está em Cristo não ser uma pessoa que dá bons frutos. Eu tive um problema no meu carro, tô tendo que andar de Uber para lá e para cá, e andando também a pé. Enfim, eu estava fazendo alguma coisa aqui por perto de casa mesmo, e aí encontrei um irmão que há muito tempo eu não encontrava, e ele estava na rua. Eu passei por ele estava conversando com alguém. Aí cumprimentei e tal, continuei andando. Daqui a pouco eu vi, ele estava vindo na mesma direção, indo para o mesmo lugar. E ele falou: ô Thiago, quanto tempo, cara, como que você tá? Que legal te ver, fazia tempo que eu não te via e tal, que bom, aquele negócio todo. Aí ele falou assim: ó, poxa, hoje eu tô muito feliz. Acho que faziam 15 anos que ele tinha aceitado a Jesus, e ele começou a me dizer o seguinte: eu não sou de pregar, sabe, conversando assim, ele falou assim: eu não sou de pregar na igreja, de ter oportunidade e tal, mas eu sempre que saio para fazer alguma coisa, gosto muito de andar a pé, eu encontro alguém na rua, eu paro para conversar, e quando eu percebo, já estou falando de Jesus para a pessoa. Então ele quis dizer o quê? Ele falou assim: eu prego o evangelho dessa maneira. Eu falo de Jesus para o meu próximo dessa maneira. Aí ele começou a dar testemunho que conversou com alguém, convidou aquela pessoa para ir para a igreja, a pessoa foi no culto de domingo, aí Deus falou com a pessoa através da palavra que foi pregada, a pessoa voltou para Jesus, hoje está uma benção. O que é isso? Os frutos. Frutificando. Estou dando um exemplo aqui, não significa que a gente dá fruto apenas dessa maneira. Tirem da cabeça de vocês a ideia que obra de Deus só se faz dentro da igreja. É lógico que dentro da igreja é fundamental fazer, e aí nós estamos falando do básico. Mas eu acredito que nós podemos fazer a obra de Deus no lugar que Ele nos colocou. Exemplo, o médico pode fazer a obra de Deus no consultório. Não significa que todo paciente que ele atender, ele vai ficar pregando, evangelizando, mas com a própria vida dele. O fato dele fazer da melhor maneira possível. Ele está fazendo a obra de Deus. Hoje, por exemplo, passei uma raiva no banco com mau atendimento. Com mau atendimento. Quer dizer, um funcionário daquele jamais alguém vai olhar para uma pessoa que é mal educada, que faz o seu serviço, que claramente não está satisfeita em estar ali. Ninguém vai ser edificado, querer ser igual àquela pessoa, dizer assim: essa pessoa é diferente. Aí vai procurar saber, a pessoa é servo de Deus, é serva de Deus. Eu precisei depositar na boca do caixa moeda. Né? Muita moeda e tal, e eu perguntei para ele: é possível como que fala? Que sai lá
o comprovante, no comprovante do depósito, sair especificado que o depósito foi em moeda? Não, trabalho 15 anos no banco, nunca vi isso. Eu falei, não, tudo bem, é porque me disseram que teria que ser feito assim. Então eu estou perguntando, porque quando eu levar esse comprovante, irão me questionar. Você esqueceu de pedir para sair especificado que o depósito foi em moeda? Então eu preciso tirar as dúvidas. Ele virou para mim e falou assim, tem 4 pessoas esperando, você pode, por favor, já ir se retirando? Eu falei assim, você poderia ser um pouco mais educado e tratar melhor os clientes. Aí ele, não, mas eu não quis ser mal educado. Eu falei, mas você foi. Porque eu preciso tirar minha dúvida. Você está trabalhando, tem pessoas para atender depois de mim, mas eu também fiquei esperando para ser atendido. Eu não posso sair daqui com dúvida. Então assim, pessoa mal educada. Eu falei para ele assim, olha, se você está insatisfeito com o seu trabalho, você não pode descontar nas pessoas que vêm aqui. Aí ficou assim e tal, eu falei, vou até ir embora porque vai me dando um nervoso, vai me dando uma raiva. Poxa, então assim, quando um médico atende um paciente da melhor maneira possível, tira as dúvidas, vou dar um exemplo. A gente passou o João numa consulta, convênio, que hoje não significa muita coisa. Tem muito UPA, postinho aí que está atendendo melhor do que convênio. Não significa mais convênio. Fomos ser atendidos. Aí aquela fila, né? A médica muito boa, até por isso a demanda é muito grande, a gente entende. Só que é assim, a gente ficou esperando lá a nossa vez. Entrou na sala aí, parece fábrica, linha de produção. Tem que nem olha pra gente. Só vai anotando, o que é. Eu comecei a perguntar, respondeu meio áspera. Eu falei, tá bom então, muito obrigado. Levantei com a Priscila e saí. A Priscila meio sem graça. Falei, vamos, João. Levantei e saí. A gente estava chegando na igreja umas 7 horas. Nunca fez isso. Chegou mensagem no celular da Priscila, da médica. Priscila, boa noite, tal. Desculpa mandar mensagem assim esse horário, tal. Vocês podem retornar no consultório? Aí eu falei, tá vendo, Priscila? Aí se a gente fica ali de maneira passiva e tal, mau atendimento e tal, retornamos agora, essa semana. Chegamos lá no horário que ela pediu para ir no final lá do expediente dela, 3 horas e tal, realmente já não tinha mais ninguém, uma pessoa só sendo atendida, depois a gente foi ser atendido. Entramos, ela falou, olha, o motivo de eu ter enviado mensagem e pedir para vocês voltarem é porque eu percebi que da última vez não foi legal e tal, papapá. Percebi que vocês ficaram muito ansiosos e eu deixando ela falar. Percebi que vocês estão muito ansiosos. Conversei com a outra médica dele, que a gente passou numa outra médica para ter um outro ponto de vista, uma outra visão. Tal, conversei com ela, falei que você estava ansioso, deixei ela falar, ela foi explicando, mas aí ela explicou tudo, parecia outra pessoa, explicou tudo, bonitinho, é assim, desse jeito, tal hora, explicou tudo. Aí a Priscila conversando, eu tô olhando, prestando atenção, aí a Priscila falou assim, quer falar alguma coisa, Thiago? Aí eu falei para a doutora assim, doutora, realmente nós estávamos ansiosos. E o motivo da nossa ansiedade foi a falta de informação e o mau atendimento. Faltou informação pra gente. A senhora ficaria tão ou mais ansiosa como nós, sem ter informação. Eu não sabia como era, de que jeito que era, por que fazia, por que aconteceu. Aí ela, não, eu entendo e tal. Aí parecia uma outra pessoa. Então, um bom atendimento como o último que ela nos deu, depois de mandar a mensagem, cegar, explicar, é isso que a gente espera. Então, um médico, quando ele atende ali da melhor maneira, sabe? Tem aquele cuidado independente de quantidade que ele tem para atender, do tempo que ele está trabalhando, isso aí glorifica a Deus. Um músico no seu estúdio, um artista,
o profissional, que ele faz bem feito o serviço dele, que é o mínimo que a gente espera, mas também ele tem uma postura ali de fato profissional. Tudo isso, gente, contribui para glorificar a Deus. E tudo isso são frutos que nós estamos dando, né? Tudo isso são frutos que nós estamos dando. O cara do banco, quase que eu falei para ele assim: você tá me tratando desse jeito porque eu vim trocar moeda? Quase que eu falei para ele assim: puxa o CNPJ para você ver de qual instituição que eu tô vindo aqui. Poxa, a nossa denominação tem mais de 1000 igrejas por aí. E se eu reclamo, imagina, perder um cliente como uma igreja nossa por causa de um funcionário que atende os outros mal. Quase que eu falei isso para ele. Quase que eu falei. Tava até conversando com o irmão Marco. Ele disse que foi numa concessionária esses dias. Eu falei, poxa, parei lá hoje. Abriu de novo, né? Não tinha essa concessionária. Abriu tal, eu saí da Dutra, parei lá. Parei lá na Peugeot. Vou até falar o nome. Parei lá na Peugeot. Tô querendo trocar meu carro e tal. Parei lá. Aí parei com a motinha. Tava com a moto, né? Parei com a moto, cansado. Tinha vindo de São José. Aquela cara de acabado na Dutra. Parei lá. Falei assim, quanto que é esse carro aí e tal? Eu percebi que o cara ficou meio assim, sabe? Tipo assim, eu não acredito que um cara desse vai comprar um carro aqui. Tava nítido. Sabe quando você pergunta as coisas pra pessoa, a pessoa responde meio áspera? Assim, tipo, nem querendo atender direito? Aí eu falei, não, tá bom então, muito obrigado, tá? Obrigado pelas informações. Não, mas você tem um carro, quer dar de entrada? Eu falei, tenho sim, mas outro dia eu volto. E saí. E eu fui com uma motinha também, comigo aconteceu o contrário. Então. Cara, eu vim aqui. Tá vendo? É que você tem cara de rico, né? Não é? Eu fui de motinha lá, não. O cara que é muito bem educado. Esse negócio de atendimento é complicado, né, pastor? Porque, tipo assim, eu trabalhei em restaurante 12 anos, né? 12 anos. E você vê muito disso. Às vezes, independente se a pessoa tem dinheiro ou não, eu sempre trabalhei num restaurante da alta, né? Sim. Não é onde serve prato feito por R$10. Sim. Eu trabalhei em restaurante onde a grama da comida, dependendo assim, um prato importado era R$100, a grama. Então, tipo assim, é um tipo de restaurante diferente. E a gente é treinado para atender desde um jovem que chega de 18 anos até um senhor de 80. Sim. Porque independente, você não sabe o que a pessoa tem. E eu zelo muito pelo atendimento. Inclusive, quando eu fui fazer o curso, eu gostei do atendimento do pastor e tal. E eu vi que, tipo assim, o atendimento fala primeiramente pela pessoa. Se você der um bom atendimento, é óbvio que você vai ser tratado por igual. Inclusive, eu quando eu vou comprar as coisas, eu faço cara de tonto. Eu faço cara de tonto. Porque o atendimento da pessoa, se a pessoa fizer um bom atendimento pra mim, eu compro. Às vezes eu acabo não gostando, mas eu compro pelo atendimento. Verdade. Teve um dia, eu queria comprar um carro. Eu sempre gostei de carro. Hoje eu tenho um Ford Fusion Titanium. Tipo assim, eu tenho 28 anos, um moleque, eu me considero um moleque, digamos assim. Sou casado, tenho uma filha, tudo, sou um pai de família. Mas quando eu vou comprar, as pessoas menosprezam. Não é o dinheiro que fala por você, mas as pessoas têm o costume de olhar de alto a baixo, entendeu? Se você tá de chinelo, eu vou te tratar de um jeito. Mas se você tá de terno, eu vou te tratar de outro jeito. Inclusive, aqui em São José é muito disso. Quando eu vou comprar as coisas, quando eu chego de carro, no meu carro hoje, eu posso estar do jeito que for. A pessoa olha pra mim e fala, não, eu vou dar atenção porque ele tá com esse carro. Eu tenho nojo disso, eu detesto isso. E infelizmente é assim, né, pastor? Infelizmente é assim. Eu já fui de chinelo, ver um carro na concessionária, o pessoal olhou pra mim e falou, tá tirando, né? Tipo, ô, amigão, não mexe aí não põe a mão aí não. Não mexe aí não. Acontece, entendeu? E depende do jeito que você tá. Quando eu vou comprar as coisas, eu faço questão de ir meio lambão, digamos assim, entendeu? E acabo fechando onde a pessoa quebra a cara, entendeu, pastor? Sim. E se a gente não tomar cuidado, esse tipo de comportamento pode partir da gente também. E aí nós vamos dar frutos, e bons frutos de que maneira? De que jeito? Temos que tomar
cuidado e sempre estar vigiando. Eu não vou nem levar para o âmbito de igreja, porque daí isso se potencializa, no sentido de não fazer acepção de pessoas. Tem pessoas na igreja que só se aproxima de quem ele vê que tem uma condição melhor, que tem alguma coisa para oferecer, e por aí vai. Nós temos que tomar cuidado. Para quê? Porque nós fomos chamados para dar bons frutos. E dar bons frutos parte não de uma perspectiva espiritual, mas primeiramente de uma perspectiva moral, tá? Ética, moral, para depois ir para questões espirituais. Tá? Por isso que às vezes é bom nem saber mesmo, para não influenciar, para tratar de igual. Para você ser ali alguém que tenha plena consciência que foi chamado para gerar frutos. Resumindo, gente, eu estou tentando dizer a vocês que independente da esfera, da sociedade que você está inserido, Deus te chamou para dar fruto nesse lugar. Deus te chamou para produzir, para multiplicar. É aquela parábola dos talentos, né? Multiplicar os talentos que Deus nos deu. E aí Paulo emprega a imagem da planta para fazer uma comparação entre as relações de Deus para com Israel e com a igreja. Então, a ideia que nós vamos ver aqui tem essas duas perspectivas. A relação de Deus com Israel e a relação de Deus com a igreja. Paulo comparou Cristo não como uma videira, mas como uma oliveira. João diz que ele é a videira. Paulo diz que ele é a oliveira. Israel seria um dos seus ramos naturais. Os cristãos, isto é, nós, os gentios, seriam um ramo bravio, é o ramo bravo, enxertado no tronco da árvore. Vocês sabem o que é enxerto? Enxerto? Sabe o que é? Enxerto. Quem sabe o que é enxerto aí? Enxertar alguma coisa. Ô, irmão, tá ouvindo? Tô ouvindo. Fala, irmão Henrique. Sem foninho, porque eu tô carregando o celular. Eu, assim, acho que eu nunca vi, mas eu já vi falar. Talvez se eu tiver errado, me corrija. Mas enxerto é quando a palavra fala enxertar na videira verdadeira. Isso. Eu creio que é enxertar dentro da própria, né? Tem a planta, tem uma videira ali. Você vai pegar um ramo e vai enxertar nela mesmo. Acho que isso seria um enxerto, né? No próprio principal ali. Exatamente, na árvore que já está formada. Vamos ler o texto. Romanos capítulo 11, versículos do 17 ao 21. Romanos capítulo 11, versículos do 17 ao 21. Quem lê pra gente? Romanos 11, do 17 ao 21. 11, 27? Do 17 ao 21. Tá, Romanos 11, do 17 ao 21, correto? Isso. Vamos lá, então. Aqui tá falando aqui o título, O Futuro de Israel. Então, só um segundinho, irmão Henrique. Então, aproveitando para pontuar mais uma vez, né? Paulo emprega a imagem para fazer a comparação entre as relações de Deus com Israel e de Deus com a igreja. Então tem essas duas vertentes. Pode ler, por favor. Tá, 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo Jambuzeiro, isso, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva de oliveira. 18. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas quem são os ramos? Israel. Perfeito.
ok? Então não despreze Israel. Ó, não despreze os judeus. Pode continuar. 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Quem são os ramos naturais? Judeus, Israel. Que incredulidade é essa do versículo 20 que o irmão Henrique leu? De não crerem em Jesus como Messias. Essa foi a incredulidade deles. Então fica claro aí, ó, há uma relação de Deus com Israel e com a igreja, os gentios, que somos nós. Tá? Então, ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos aqueles que creram. Então ele veio para Israel, nação eleita, escolhida. Israel rejeitou, abriu a oportunidade para a igreja. A igreja então foi enxertada, inserida. Deu para entender, sim ou não? Então Sim. é a imagem que Paulo usa, tá? Outra imagem, avançando aqui agora, outra imagem, Jesus convidou a todos para beberem dele. Então qual é essa imagem? Vamos ver o texto? João capítulo 14, aliás, João capítulo 4, versículo 14. Quem lê pra gente? João capítulo 4, versículo 14. Quem achar pode ler, por favor. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pronto, então Jesus é essa fonte, tá? Também tem uma expressão que Jesus nos convidou para saciar a nossa fome nele. E aí ele é apresentado como pão vivo, em João capítulo 6. Em João capítulo 6, ele é apresentado como a imagem do pão. Então tem várias imagens aí. A pergunta é, depois de todas essas imagens que nós vimos, que apresentam a nossa união com ele. Mas aí fica a pergunta, como podemos de fato estar unidos em Cristo? Como podemos estar em Cristo? Como podemos estar em Cristo? A resposta é simples. Pela fé. Paulo vai declarar de maneira categórica. Pela fé, você está em Cristo. É pela fé. Anotem aí as referências. Anotem aí. Efésios capítulo 2, versículos 5, 6 e 8. Efésios capítulo 2, versículos 5, 6 e 8. Romanos capítulo 5. Anotem aí, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15 e 16. Mostra-nos claramente todas essas referências, né, que nós estamos em Cristo pela fé. É pela fé.
E aí eu preciso trazer para vocês a ideia de fé. O que é fé? Abacuque 2,4 diz: o justo viverá pela fé. Aí Paulo vai trabalhar essa ideia em Romanos e vai dizer a mesma coisa. Ele vai pegar emprestado a expressão de Abacuque e dizer: o meu justo viverá pela fé. Essa expressão fé, utilizada tanto por Abacuque como por Paulo, significa fidelidade. Então, como vivemos em Cristo? Através da nossa fidelidade a Ele. Ser fiel a Cristo é o que nos habilita a estar nele. Tá? Portanto, quando somos infiéis, nele não estamos. Ok? Abacuque e Paulo, eles me perdi. Isso. Abacuque e Paulo usam a mesma expressão fé, que ambas significam fidelidade. A fé que Abacuque fala e a fé que Paulo fala significa fidelidade. E aí, gente, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui e depois eu já mostro pro irmão Marcos aqui também. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Aqui. Tá dando pra ver aí? Sim ou não? Sim. Olha aí. Dá uma olhada aqui, irmão Marcos. Olha aí. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Então quem é a cabeça? É Jesus. Aqui é o corpo, ó. Aqui é o corpo, ó. O corpo de quem? De Cristo, que é a igreja. Nós estamos aqui como parte desse corpo. Cada um com a sua função. Cada um no lugar que o próprio Cristo colocou. Porém, vamos lá. Tá vendo aqui? Cada bolinha dessa é um membro, ó. É eu, você, seu amigo, o irmão lá que senta do seu lado na igreja, ó. Forma o corpo. Tem o braço, tem as pernas, tem o pé. Isso é o corpo. Tá? O corpo forma a igreja. Porém, mesmo o corpo sendo formado por vários membros, existe apenas uma cabeça. Um que é a cabeça. Corpo com várias cabeças, aí é monstro. A igreja de Cristo tem apenas um que é a cabeça. E este se chama Jesus, o Cristo. Deu para entender, gente? Sim ou não? Sim. Maravilha. Vamos lá então, ó. Vamos avançando aí. O Novo Testamento, e aí a gente já falou um pouco, eu acabei adiantando um pouco esse assunto para vocês, que foi entrando aqui, então vou só repassar, tá? Cristo une os membros da igreja, tá? É através de Cristo que nós estamos ligados. Imagina se não fosse, gente, por Deus, que bagunça que seria. Porque cada um gosta de um jeito, cada um tem uma preferência, cada um acha que deve ser feito de um jeito. É só por Deus. É só Deus para trazer essa unidade. E lógico, guiando, dando estratégia, direcionamento para a liderança. Tá?
Um gosta que cante mais alto, outro gosta que cante mais baixo, um gosta que cante hinos mais agitados, outros gostam de hinos mais lentos. Um gosta do pregador que prega gritando, outro não, outro gosta de pregador que prega falando de maneira normal. Imagina se não fosse Deus para trazer união e unidade para esse corpo. Seria uma tragédia. Por isso que sempre, vez e outra, aí eu tô colocando para vocês aquela frase de John Wesley. Wesley disse assim: aquilo que nos une é muito maior do que as diferenças que nos separam. Quem nos une? Cristo. Vou repetir. Aquilo que nos une é muito maior do que todas as diferenças que nos separam. Nós estamos unidos através de Cristo, né? O Novo Testamento compara a igreja com muitas coisas, como a gente já viu. Vamos relembrar? Uma noiva, né? Coisas que a gente não falou. Templo. Paulo diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Um reino, um sacerdócio, uma nação, um rebanho, o que nós acabamos de ver, um corpo, e assim por diante, muitos outros. Quando eu peguei aquelas imagens, é porque a gente tenta escolher, senão a aula fica muito extensa e só nisso. Mas existem várias outras imagens. Só aqui quantas nós já falamos? Várias. O templo, o reino, o sacerdote, uma nação, um rebanho, o que acabamos de falar, um corpo e assim por diante. Os membros da igreja, em 1 Pedro, são inicialmente comparados. Vamos pegar a ideia de Pedro agora. Como que Pedro compara? Com os elementos de um templo, com os tijolos que formam a sua estrutura e com o sacerdócio que nele oferece sacrifício. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5, 6. Aí depois você vai para o 9 e o 10. Você vai ter essa ideia de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. Aí você pula para o 9, 9 e 10. Essa é a ideia de Pedro. E por aí vai. Bom, a gente tem mais 4 minutos aí. Deixa eu finalizar dizendo o seguinte: Cristo como cabeça é quem dá propósito ao corpo. Cristo como cabeça é quem está no controle do corpo. Por isso que se nós estivermos em Cristo, qual que é a ideia? Nós não vivemos mais para fazer a nossa vontade. Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo, não vivo na carne, mas na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo assim: eu tenho muitas vontades, mas abro mão delas para viver o propósito de Deus na minha vida. Eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que ele me orienta a fazer. Por isso que o cristão, gente, ele tem que pedir direção de Deus para tudo na sua vida. Para tudo. Vai comprar alguma coisa, aí geralmente a gente lembra de pedir direção e tal. Ô Senhor, é da tua vontade e tal, mas é para tudo. Para tudo. Eu garanto que se nós buscássemos direção de Deus para absolutamente tudo que vamos fazer, erraríamos menos, sofreríamos menos e por aí vai. Significa que tudo vai dar certo? É claro que não. É claro que não. É aquela frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Deu para entender? Navegar é preciso, viver não é preciso. Porque alguém vai navegar, coloca lá a rota, segue a rota e vai dar certo. É só seguir a rota que foi traçada. A vida não é assim. Você faz planos, tem objetivos e existem as intempéries da vida.
as incertezas, que caracteriza a vida. Por isso que navegar é preciso, de exatidão, de precisão. Viver tem os seus contratempos. Então, a vida é marcada pelas intempéries. A vida terrena é marcada pelos imprevistos, pelas intempéries. Por exemplo, o problema que eu tive com o meu carro. Estourou a correia dentada 15 mil antes de trocar. Faltava... Perdeu o motor, foi para retirar. 15 mil antes de trocar, estourou a corrente. Como que eu ia saber? Imprevisto. Qual que foi a rota que eu tracei? Na revisão de tantos mil, eu troco. Estourou 15 mil antes. Então, a vida tem os imprevistos. A vida é marcada pelas incertezas. A grande questão é como nós vamos enfrentar esses momentos de incerteza, de imprecisão, de imprevisto. Como vamos reagir a isso? Qual resposta vamos dar a isso? Por isso que eu vou fechar dizendo o seguinte, tem 1 minuto e 15 segundos. Eu vou fechar dizendo o seguinte, que nós possamos buscar de maneira incessante viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus pode, na maioria das vezes, não ser a nossa, mas ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Por mais que contrarie o que nós queremos e desejamos. Maravilha? Deus abençoe vocês. Chegamos no último minutinho aí, não vou estender, que daí já estamos no finalzinho aí. Semana que vem nós vamos aí avançando, tá bom? Correção de exercícios, se der tempo, né? Porque esse livro atrasou, eu acho que eu vou aproveitar, fazer alguma coisa de matéria mesmo. Vou ver o que eu faço aqui para dar a nota para vocês, tá bom? Eu preciso pensar, porque também eu não posso cometer a injustiça com vocês de ter tido esse imprevisto e exigir alguma coisa aí além, tá joia? Deus abençoe então, fiquem na paz, bom feriado, bom final de semana e a gente vai se falando aí. Ih, acabou lá, não deu tempo nem de despedir direito, o Zoom já Qual finaliza. Semana que vem? Veio ou não? Ainda não, só finalizar aqui. Pessoal do Facebook, Deus abençoe, forte abraço. Qualquer dúvida que você encontrou ou teve assistindo a aula, é só me perguntar. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Bom